Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Aqui começa mais um programa Valendo de Deus, com o seu pastor Rogério. Nessa noite nós estamos aqui reunidos com um só propósito, em adorar, glorificar e exaltar o nome de Deus. Porém, Deus é fiel para fazer acontecer. Ele pode todas as coisas, tudo nós podemos em Deus. E Deus, nesta noite, em nome de Jesus, irá nos fortalecer. Então, se você crer, se você acreditar, entregue hoje mesmo os seus problemas, sua angústia, o seu desespero a Deus. E Ele irá te socorrer. E Ele irá fazer a diferença. Porém, Ele é Deus. E Ele pode fazer acontecer. Então, se você acreditar, se você confiar, com certeza Deus irá fazer. Hoje nós temos uma palavra em Jó. Jó, no capítulo 42. Então diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, ele passou por uma grande prova. Jó passou por um grande desafio na vida dele. E toda vez que Jó reclamava, e toda vez que Jó vinha a deixar-se levar pela emoção, Jó não conseguia vencer a sua prova, não conseguia vencer o seu adversário. Então a gente tem um adversário que nos assola, e esse adversário é Satanás. Mas ele só nos assola por quê? Porque Deus permite. Porque quando Satanás vê Jó, ele sobe até Deus e conversa com Deus. Fala assim: o servo do Senhor, ele é fiel, ele é temente ao Senhor, porque tem tudo, o bom e o melhor. Então deixa eu tocar em tudo que ele tem, e vamos ver se ele ainda continua fiel ao Senhor. E Deus deu a permissão para que o diabo pudesse tocar em Jó, e veio a destruir tudo que Jó tinha. Mas Deus só deu só não deixou o diabo tocar na vida de Jó. Mas o resto Deus permitiu. Jó perdeu tudo. E Jó, servo temente a Deus, fiel, mesmo assim ainda ele não entendia. E tinha vezes que ele questionava contra Deus. Então a pior besteira do ser humano é questionar contra Deus. Então muitas vezes nós passamos por grandes provas e não saímos dela. Por quê? Porque nós queremos questionar contra Deus. Nós queremos ensinar Deus a trabalhar. Nós queremos ensinar Deus a tratar. E não funciona desse jeito. Por quê? Porque Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, ele pode todas as coisas. Então tudo tem um propósito. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, por que você tem vivido essa grande prova? Porque Deus tem algo grande para que você possa viver. Mas você tem que passar a entender. Em vez de você vir discutir com Deus, em vez de você vir ignorar a Deus, que você possa agradecer a Deus. E assim Jó fez. Quando Jó chega no versículo, no capítulo 42, Jó começa a entender que tudo Deus podia, e que nenhum do plano de Deus não pode ser frustrado. Então quando ele entende isso, que o que ele estava passando era a permissão de Deus, então o que acontece? A sorte de Jó, ela vira. Então Jó, ele passa a viver uma nova vida. Então Jó, ele começa a receber tudo em dobro. Tudo que ele tinha, mas em dobro. Por quê? Porque ele permaneceu fiel. Ele teve a fidelidade com Deus. Então, na hora que nós estamos passando por dificuldades, na hora que nós estamos passando por desafios na vida, não é fácil.
não é fácil, porque nós somos seres humanos. Então nós, muitas vezes, falta de entendimento, muitas vezes falta de fé, muitas vezes falta de vontade própria. Então nós questionamos, reclamamos, em vez de partirmos para riba, em vez de nós irmos adiante. E nós sempre devemos lutar, não importa qual seja o desafio que Deus tem te dado, não importa qual a luta que Deus tem te dado, mas o que importa, meu irmão e minha irmã, é se você crê em Deus. Então Jó era temente, era um bom servo, mas ele ainda faltava entender que tudo o que acontecia era vontade de Deus, que Deus estava preparando Jó para uma coisa maior. Então quando Jó entende, ele para de lutar contra ele mesmo. Então quantos têm lutado contra você mesmo? Você mesmo tem lutado contra você. Porque muitas vezes a gente quer viver aquilo que nós programamos e deixamos de viver aquilo que Deus tem programado para que nós podemos viver. Então muitas vezes a gente quer andar na nossa própria vontade e deixando de lado a vontade de Deus. Então muitas vezes você vai para a igreja, você louva a Deus, você dá dízimo, você dá oferta, mas você quer viver da sua forma. Você quer andar no seu próprio caminho. E Deus não nos criou para que nós podemos viver no nosso próprio caminho, mas que nós viemos andar no caminho de Deus. Então, quando nós passamos a entender que nenhum plano de Deus pode ser frustrado, então nós começamos a ser guiados pelo Espírito de Deus. Então Jó, naquela oportunidade de entender, ele passou a ser guiado pelo Espírito de Deus. Enquanto ele estava se renegando, enquanto ele estava querendo que seria feito pela vontade dele, ele estava lutando contra ele mesmo. Mas quando ele passa a entender que não é a vontade dele, mas sim que é a vontade de Deus, aí Deus muda a sorte de Jó. Então aí Jó viu a grandeza de Deus. Então, quando nós passamos por prova, quando nós passamos por luta, é um ensinamento de Deus. Jó era um temente, servo de Deus, mas mesmo assim ainda lhe faltava mais um aprendizado. Então, todo sofrimento, toda dificuldade que nós passamos é como um aprendizado nas nossas vidas. Então você, meu irmão, você, minha irmã, está passando por grande luta, grandes provações, é aprendizado de Deus. Tem gente que foge do aprendizado, tem gente que abandona, né, o aprendizado, mas não aprende. Lá na frente, futuro bem próximo, vai ter que passar por aquilo tudo de novo, pelo mesmo sofrimento, pela mesma dificuldade, porque não concluiu aquilo que Deus o programou para que ele pudesse ser concluído. Então quando nós aprendemos, então nós somos edificados, nós somos transformados, nós somos fortalecidos, nós somos renascidos de novo. Então ali Jó renasceu novamente, quando ele entendeu que aquilo que ele estava passando não era culpa de ninguém, que aquilo que ele estava passando não era pelo querer do diabo, mas sim era a vontade de Deus. Então quando ele entende que é a vontade de Deus e que é da forma de Deus e não da nossa forma, então Deus pôde fazer. Então enquanto nós não confiamos em Deus, enquanto nós não acreditamos em Deus, Ele não pode fazer nada. Ele só pode fazer a partir do momento que você confiar, a partir do momento que você tirar a sua mão e deixar a mão de Deus trabalhar, a partir do momento que você tira a sua força e deixa a força de Deus, então assim você vai ser bem sucedido. Então nós devemos ser levados ou ser envolvidos sempre na presença de Deus. E a palavra de Deus, ela vem a nos ensinar, ou seja, ela vem a nos representar. Sem a palavra de Deus, não tem como nós sermos adoradores de Deus. Não tem como nós termos uma firmeza com Deus, nós temos uma base com Deus. Então, através dessa palavra que Jó reconhece,
né, que Jó passa a reconhecer, então que você também, meu irmão, minha irmã, possa também reconhecer. Possa reconhecer a grandeza de Deus, possa reconhecer a bondade de Deus, possa reconhecer que Deus jamais vai perder uma guerra, que jamais perdeu. Então, que Deus jamais vai te desamparar, que Deus jamais vai te sacanear. Então, Deus é com você, meu irmão, Deus é com você, minha irmã. Então, Deus pode fazer acontecer, porque sendo Deus, não há outro como Ele. Então, sem Deus, jamais nós vamos vencer qual que seja o obstáculo. Sem Deus, jamais nós iremos ter vida. Sem Deus, nós jamais poderemos sermos felizes. Então, quando Jó passa a entender, porque veio a luta, veio a dificuldade, e Jó murmurava, e Jó reclamava, quando ele passa a deixar a luta de lado e começa a olhar para Deus, porque no momento da luta, no momento do desespero, no momento da aflição, nós deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar para a luta, para a dificuldade, reconhecendo as coisas ruins. Aí quando ele passa a olhar para Deus, quando Jó olhou para Deus e falou assim: Deus, o Senhor pode tudo, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não é porque eu sou mais ou porque eu sou menos, não é porque eu sou melhor ou sou pior, não é porque eu sou bom ou porque eu sou ruim, é porque o Senhor é Deus e a tua vontade é que prevalece e o teu poder é que faz acontecer. Então, quando Jó reconhece, automaticamente a vida dele muda, automaticamente a sorte de Jó muda. Mas se ele continua murmurando, se ele continua reclamando, se ele continua se achando tal, Deus não poderia fazer nada. Porque teve um momento que Jó falou: Senhor, eu sou o teu servo, eu sou fiel, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Deus não estava interessado na fidelidade de Jó. Deus estava interessado no reconhecimento de Jó. E quando ele reconhece, Deus pode fazer alguma coisa. Deus pode, na verdade, fazer alguma coisa. E quando você, meu irmão, você, minha irmã, reconhecer, aí Deus vai entrar com a providência. Aí Deus vai fazer acontecer. Então, em vez de você ficar reclamando, em vez de você ficar murmurando, você vai reconhecer que tudo que você está passando é a vontade de Deus. Ah, não, mas fulano, você está passando isso, é porque você está fazendo assim, assim, aquilo outro, aquilo. Não, é porque a vontade de Deus, é a vontade de Deus que aquela pessoa tem passado por aquele caminho. É o querer de Deus que aquela pessoa tem passado aquela provação. E quando você entender e reconhecer que tudo é a vontade de Deus, a sua sorte irá mudar. Então, esse foi o culto de hoje. Este foi a palavra de hoje, né? Então, essa foi a palavra do nosso programa Valendo de Deus, né? E que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer, que Deus possa abrir o seu entendimento, que Deus possa fazer você vencer. Qual que seja o obstáculo, qual que seja a incerteza, que você possa reconhecer o poder de Deus em todo este universo. Porque a bondade de Deus está sobre essa terra. A palavra de Deus fala que a terra está cheia da bondade do Senhor. Então basta nós reconhecermos. Então a graça e a paz e até o próximo programa. Fiquem todos na poderosa e santa presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus abre os caminhos, que Deus faça acontecer e que você sempre reconheça a Deus aonde você for. A graça e a paz e até o próximo programa Valendo de Deus com o seu pastor Rogério. Fiquem todos na graça e paz de Deus.